Queria saudar de modo especial aqui, senador Paulo Paim, os sargentos da Aeronáutica do quadro especial, que estão aqui presentes, vieram para acompanhar aqui a medida provisória, o projeto de conversão da 632 de 2013, do PLV número 5 deste ano, e a emenda 72, que é a proposta da categoria. Então, feito o registro, também os demais que já foram devidamente registrados, os agentes de trânsito, os visitantes, mutuários, todos que estão acompanhando a sessão, porque teremos várias medidas provisórias. Hoje ainda Congresso Nacional, sessão para votar. E queria me antecipar, senador Paim, fazer uma coisa diferente, que como há pouco nós mudamos o regimento para permitir para me atender uma questão, eu também faço aqui na tribuna, de solicitar a Vossa Excelência que encaminhe a presidência da sessão deliberativa para que votemos hoje o empréstimo dos 50 milhões para a Prefeitura de Canoas, que hoje lá na CAI, Vossa Excelência e eu, e também com o apoio do senador Pedro Simão, nós também desejamos que isso seja votado, porque expira hoje o prazo. Se não for votado hoje, corre o risco de criar um problema grave para o setor. Então, é o apoio do senador Lindbergh e também dos senadores gaúchos. A comunidade de Canoas merece isso pelo exemplar gestão lá do prefeito Jairo Jorge, da minha querida amiga Beth Colombo. Eu fico muito feliz, senador Paulo Paim, e a senadora Gleisi Hoffmann, que me antecedeu aqui, eu ia fazer até um registro, acabei pressionada pelo horário na chamar. Ela mencionou que estarão sendo discutidos na inclusão do PGPM, que é o Programa de Garantia do Preço Mínimo, alguns produtos como carne ovina e carne caprina. Eu já tinha encaminhado ao Ministério da Fazenda, por uma solicitação da ABCS, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, também a carne suína, no rol da garantia do preço mínimo. Espero que também essa carne seja apreciada, porque como é um setor que sofre cíclicas crises, seria apenas um gatilho para quando tiver a crise, estar lá a garantia do preço mínimo. Quando não tem crise agora, por exemplo, o mercado está bem, está tudo tranquilo, não há problema. Não é para regular o mercado, é para ter a garantia de que no momento de crise os produtores possam ter essa proteção. Mas eu quero falar também hoje, senador Paim, de que o governo foi sensível ao perceber a questão relacionada ao emplacamento. Aqui o projeto do deputado Alceu Moreira, eu fui relatora no Senado Federal e nós aprovamos, porque era uma determinação das autoridades ligadas ao trânsito que iria onerar os produtores, especialmente a agricultura familiar e o médio agricultor. Para os grandes que têm capacidade de financiamento, mas de qualquer modo, cada vez que você cria mais um gasto, você está retirando competitividade, não produtividade, competitividade. Então, esse é o nosso ponto. Hoje, a medida provisória 646, ela altera a Lei 9.503, que institui o Código Brasileiro de Trânsito, fazendo mais sentido ao diminuir, de fato, os custos dos agricultores brasileiros, permitindo que tratores circulem pelas propriedades rurais sem a exigência de emplacamento ou licenciamento. Então, parabéns à sensibilidade da presidente Dilma Rousseff por ter tomado a iniciativa de nessa medida provisória. Porém, no caso das máquinas agrícolas usadas rotineiramente no campo e na produção rural, elas devem ter tratamento diferenciado dos veículos de passeio comum que circulam pelas nossas cidades. A principal vantagem em relação a essa medida provisória é que ela suspende a obrigatoriedade do licenciamento e da vistoria para os tratores e demais equipamentos usados na produção agrícola. Suspende até o dia. Todas as máquinas que estejam na propriedade, que foram compradas até o dia 1º de agosto deste ano de 2014, não tem emplacamento e não tem licenciamento. Daqui para diante, sim, terão emplacamento. Pela medida provisória, uma vez, mas o emplacamento é uma vez. Depois de emplacado,
ele tem que ficar e só será revisto na hora de revenda dessa matéria. Aí é que está o problema, porque eu conversei agora há pouco com o presidente da FETAG, o Elton Weber, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, e eles exatamente questionam essa questão e espera que na regulamentação, na votação, se possa fazer um aperfeiçoamento nesse aspecto de que as máquinas novas. A FETAG, ela é favorável a um cadastro nacional das máquinas agrícolas, que isso é muito importante que seja feito. Agora, é contrário a você fazer o emplacamento mesmo nessa vara. A pergunta que eu faço é a seguinte: as máquinas agrícolas usadas ou novas serão sempre máquinas para usar na produção agrícola? E por que, então, o tratamento diferenciado para aqueles agricultores que só conseguirão comprar a sua máquina a partir do próximo ano ou do próximo semestre? Independente do tamanho da produção, a máquina agrícola deve ser vista sempre como uma aliada do produtor e de quem investe no campo. Dificultar o uso desses equipamentos motorizados é criar problema para um setor da economia tão ativo como esse. Penso também que essa questão precisa ficar clara no debate, pois o texto da medida provisória publicada hoje sobre o assunto suscitou muitas dúvidas, especialmente entre os gestores municipais, sobre o tratamento cada vez que uma prefeitura comprar uma máquina agrícola que é para destinar ao trabalho dos agricultores. Não está claro se a prefeitura também vai se submeter à mesma regra. As máquinas não podem ser um custo pesado e oneroso para quem produz alimento. Cabe recordar que a taxa média de juros do financiamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, anunciado no dia 19, subiu de 5,5% para 6,5%. Os recursos do Plano Agrícola aumentaram de 136 bilhões para mais de 156 bilhões. Porém, os financiamentos para o produtor rural estão agora mais caros. Não é o caso da agricultura familiar, como lembrou bem aqui há pouco a senadora Gleisi Hoffmann. Vale lembrar ainda que o projeto de lei da Câmara, o PLC 57, de autoria do deputado Alceu Moreira, e do qual fui relator aqui, retirava a obrigatoriedade de emplacamento e licenciamento de tratores e máquinas agrícolas imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito. Porém, a proposta foi vetada integralmente pela presidente, até porque, com clareza, não havia muita especificação em torno desse assunto, porque era genérico o termo veículos usados na agricultura. Agora, felizmente, o governo compreendeu o equívoco ao dar tratamento mais adequado aos agricultores em relação ao emplacamento. Por isso, se for necessário, emendas devem ser apresentadas para melhorar a proposta, como sugere a própria Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul. O foco dessa MP deve ser o campo e a redução dos custos para quem produz, sem deixar de lado, obviamente, a segurança. A medida provisória diz, por exemplo, que as máquinas agrícolas poderão ser conduzidas em via pública também por condutores com habilitações na categoria B. Como se sabe, este grupo está habilitado a dirigir veículos motorizados com menos de 3 mil quilos. Alguns tratores, porém, pesam o dobro disso e exigem uma qualificação e um controle maior sobre isso. Mas, nesse quesito, a própria FETAG é favorável a isso porque simplifica. Queremos apenas que os nossos motoristas estejam devidamente preparados para este enfrentamento. Mas olha, senador Paim, o senhor que é da região e conhece bem o Vale dos Sinos. A gente anda pelo Rio Grande e anda pelo Brasil e vê iniciativas de um grande alcance social. Eu estive recentemente em Campo Bom, capital, uma das capitais do calçado, muitas fábricas de calçado. Ali eu conheci um trabalho feito por uma empresa numa parceria com a penitenciária Madre Pelletier, uma penitenciária feminina que fica em Porto Alegre. 10 mulheres presas nessa penitenciária estão participando de um projeto junto com uma empresa de Campo Bom, a Tricouro, para a produção de bolsas usando os restos das tiras das fábricas de calçados. Portanto, tem um outro lado, além do social e da redução da pena, que elas menos tempo na cadeia, é uma ressocialização e mais sustentabilidade, porque usam resíduos que seriam jogados no lixo. E eu queria só mostrar para ver o que essas apenadas com esse apoio estão fazendo. Esta é uma bolsa, isso é feito de tricô com pedaços de couro, senador Paulo Paim. Então, veja só, são tiras que a indústria coleta, faz, e a habilidade dessas presidiárias
faz com que elas produzam e a renda garantida para elas. Esses produtos hoje são exportados, pelo menos para vários países europeus, que olham também o alcance social. Então, veja, aqui é o fruto de uma forma inteligente, socialmente correta, e que tem justiça social junto com isso, embutida com isso. Porque qual é o problema das pessoas que ficam numa prisão? Depois que saem, o que vão fazer? Essa produção artesanal é coordenada lá na Tricouro por Peterson Schulenburg, e elas usam uma sala especial na prisão, técnicas de tricô e crochê, e usam couro e outros materiais reaproveitados, como eu disse, das sobras, para confeccionar. Elas usam umas agulhas feitas de plástico, para não ter nenhum problema de que isso possa ser... são agulhas bastante seguras, para não haver nenhum problema na costura com esse artesanato. Além de receberem da empresa os fios de couro para a confecção das bolsas, parte do lucro é repartido com todas aquelas que se dedicam a este trabalho. A empresa paga uma espécie de pecúlio para que as mulheres concluam a primeira etapa da produção das bolsas. A confecção de 10 peças, por exemplo, pode gerar uma renda de até R$ 120 a cada uma das detentas. Além de ganhar o próprio dinheiro com a atividade, as detentas aumentam as chances para reduzir a pena. Quanto mais produtivas, menor fica o tempo de prisão e aumenta a possibilidade de manter a renda após esse tempo dedicado à produção artesanal das bolsas. Atualmente, 40% da mão de obra artesanal está no presídio. Os outros 60% são desenvolvidos por donas de casa ou pessoas que têm uma segunda atividade. Aquilo que se falava da economia informal hoje de manhã, ou não da economia informal, do tempo que você tem para usar quando você pode no trabalho, do Domênico de Masi, né? Quer dizer, hoje mudou, você não precisa sair para uma fábrica, você faz em casa esse trabalho. Aqui está a lógica daquilo que Domênico de Masi defende. As expectativas dos idealizadores desse projeto, que envolve aí a penitenciária Madre Pelletier, também os empresários, foi iniciado em 2011, para aumentar a participação da mão de obra artesanal das detenças para até 90% até julho deste ano. Para se ter uma ideia do forte e positivo impacto social e econômico desse trabalho, 10% de toda a produção foram exportadas para o Japão e a Itália em 2013. Hoje, esses países são os principais compradores internacionais dessas bolsas de outros artefatos. A maior parte da confecção, 90%, tem sido consumida no mercado interno, especialmente por consumidoras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por mês, as detentas produzem 400 peças e ajudam a gerar, por ano, R$ 1,5 milhão de reais. Penso que este é um relevante exemplo a servir de inspiração em todo o país. Em Rio Branco, lá no Acre, os detentos em regime fechado confeccionaram peças de artesanato que eventualmente são expostas na própria cidade, em prédios públicos. São redes, bonecas, acessórios de crochê e várias outras peças disponíveis para compra. A iniciativa tem como objetivo aumentar a autoestima e estimular o desenvolvimento profissional dos mais de 350 jovens que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. É uma importante medida que afasta os jovens do caminho da criminalidade em função do tempo ocioso nas entidades às quais estão abrigados. Além disso, toda a renda arrecadada na venda vai direto para a família dos reeducandos, um outro estímulo para afastar os jovens do crime. O trabalho interno para todos os detentos é uma oportunidade de mostrar para a sociedade o trabalho que eles são capazes de desenvolver. Isso ajuda os jovens a mudar a imagem associada sempre a fugas, drogas, motins dentro da prisão. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a costura de bolas é uma das opções de trabalho que tem ajudado a reeducar aqueles que cumprem a pena. Uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário com uma empresa privada de Campo Grande garante geração de renda e remissão de pena para internos do Instituto Penal da cidade. O presídio de trânsito do centro de triagem e do semiaberto urbano, todos da capital, também são parceiros e beneficiados com o projeto.
O trabalho em grupo, com o envolvimento dos setores público e privado e a ativa participação das gestões municipais, estaduais e federal, são indispensáveis para corrigir as distorções sociais e econômicas e promover melhorias na vida dessas pessoas. São esforços conjuntos como esse que melhoram o cotidiano das cidades, movimentam a economia e tornam pessoas mais capazes e confiantes. E eu fico muito feliz de trazer esse tema hoje, senador Paim, estou terminando. Por quê? Porque hoje nós tivemos aqui hoje uma sessão maravilhosa de homenagem ao centenário de nascimento da irmã Dulce, uma verdadeira santa, uma verdadeira santa. E também tivemos o Domênico de Masi, trazendo o seu humanismo para dentro do Senado Federal, numa iniciativa dos senadores Cristóvão Buarque, do senador Ciro Miranda e do senador Luiz Henrique da Silveira. E não menos importante, a presença do ex-senador Flávio Arnes, cujo retrato foi aposto à parede da Comissão de Educação e que teve uma atuação exemplar nesta casa, tratando das questões sociais. Eu me detive e faço questão de registrar a questão do convencimento que ele fez à casa a não inviabilizar a existência das APAES. E o que ele fez realmente foi notável. Graças a Flávio Arnes, as APAES estiveram preservadas, as suas atividades que são relevantíssimas no país inteiro, especialmente no nosso Rio Grande do Sul, ao falar preferencialmente educação em escolas tradicionais. O preferencialmente garante a existência dessas entidades que no Rio Grande do Sul fazem um trabalho maravilhoso em todos os sentidos para dar assistência e apoio às pessoas, jovens, crianças e adultos que são portadores de necessidades especiais. Era isso, caro senador Paulo Paim. Tudo bem, senadora Ana Amélia, hoje